Igreja amada, eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Adriano Cecílio. Pastor Adriano Cecílio, eu vou apresentá-lo melhor amanhã, porque senão eu tenho que fazer 2 longas apresentações. Na realidade, se eu fosse apresentar esse meu amigo, acho que a gente levaria um culto só para apresentação. Eu tenho um carinho grande por ele. É um homem, primeiro, que ele me conquistou por ser um homem de Deus, né? Um homem de Deus, um homem que leva a sério o que faz, os estudos que ele faz, e é uma pessoa gente da gente. Vocês vão sentir que é um parceiro. Aqui, nas interações que a gente tiver, você vai perceber que é um pastor de ovelhas de verdade, assim. Então é muito bom. O pastor Adriano, ele tem um ministério, que é o canal Minuto Profético, que você entra lá e você tem tudo sobre Apocalipse, sobre profecia, e ele está fazendo um mestrado agora para se aprofundar cada vez mais e trazer conteúdos com boa base teológica para nós. Eu falei para ele pegar leve com a gente, porque a gente está engatinhando ainda no Apocalipse, então ele vai falar de uma forma bem palatável, bem gostosa de ouvir. Pastor Adriano, aqui a igreja não está completa não, mas quem está aqui você já vai sentir o amor dos demais pelos que estão aqui, tá bom? Que Deus te use e fique à vontade, você está em casa. Okay. Obrigado, pastor Diego. Boa noite, igreja. Que gostoso, gostoso. Eu só via vocês pela internet, agora eu vejo de perto, né? É uma alegria poder rever amigos. E para mim, um privilégio também estar com a minha família, a Poliana, minha esposa, a Manuzinha, minha filha, e poder abrir a Bíblia e estudar um livro que eu sou apaixonado. Vocês vão ver que, se vocês deixarem, a gente vai varar à noite, fazer vigília aqui estudando, mas eu vou me conter, ok? Boa noite para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Louvado seja Deus pela presença de vocês online, né? Já deixa seus comentários, se estão entendendo, se estão gostando, compartilha, porque eu acredito que hoje nós vamos fazer uma introdução do livro, mas já vai dar para ter um gostinho do que nós teremos amanhã, tá? Amanhã. Abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. O tema de hoje, que eu separei para a gente estudar, é Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Eu vou ler toda a carta, ok? Eu vou ler toda a carta, que começa no verso 14. Porém, antes de ler toda a carta, eu vou fazer uma contextualização, ok? Para ficar mais fácil para a gente poder compreender a carta de Laodiceia. Vamos falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, e isso vai ajudar na nossa compreensão. O livro do Apocalipse, ele é uma literatura diferenciada das Escrituras. Nas Escrituras você vai encontrar história, literatura histórica no sentido de narrativa, você vai encontrar poesias, você encontra epístolas, encontra evangelho, enfim, vários estilos literários. O estilo literário do Apocalipse, ele é diferenciado porque ele é um conjunto de valores, um conjunto de valores, pode dizer assim. Porque dentro do livro do Apocalipse você vai encontrar cartas, que é epístola, você vai encontrar evangelho. Alguns dizem, e eu gosto disso, que o Apocalipse é o 5º evangelho. Nós temos 4. Os 4 evangelhos falam de Jesus até a ressurreição. O Apocalipse fala de Jesus após a ressurreição. É muito interessante isso. Então, você vai encontrar salmos, você vai encontrar narrativa. É um aglomerado de literaturas dentro de uma. Só que na literatura apocalíptica nós temos algo que salta aos olhos, que é diferente de tudo, que é a literatura simbólica. Os símbolos são presentes no livro, e é muito forte isso. Só que existe um princípio que norteia a nossa interpretação do livro, com relação aos símbolos, tá? E isso é importante. Quando você vai nos primeiros versos, aqui no capítulo 1, há uma ordem para João. Deus fala assim, João, tudo aquilo que você vê e ouvir, você escreve. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque João não inventou os símbolos, João não tentou explicar muita coisa. João, quando viu uma mulher vestida do sol, ele viu literalmente uma mulher vestida do sol. Então ele escreve.
Só que isso é um símbolo que aponta para uma realidade. Entende isso? Aquela mulher que ele vê é um símbolo, e a palavrinha que é usada aqui, que é o tema da minha dissertação, né, que é uma palavrinha do Apocalipse, que é semaino, é um código. Então, um livro, já no prólogo, no início do livro, é dado como um código. Então, esse símbolo, ele representa uma realidade. Então, João literalmente vê uma besta subindo do mar. João literalmente vê esses símbolos, ok? Isso é importante por quê? Porque existem interpretações que fogem a isso. Existem alguns pregadores, pastores bem conhecidos, inclusive um aqui do Rio de Janeiro, eu posso falar porque isso é público, né? O pastor Lamartine Ponzella, um baita de um pregador, só que ele tem uma interpretação diferente. Ele entende o seguinte, por exemplo, no capítulo 9 de Apocalipse, fala sobre animais estranhos que saem da terra com cara de humanos, com caudas de escorpião. Já viram isso? É bem bizarro, né? Então, a ideia, ele diz o seguinte, que João, quando viu aquilo, e está falando do futuro, e como João não conhece o verbete, ou seja, João não tem palavras para descrever aquilo que ele nunca viu, então ele acaba descrevendo a partir daquilo que ele conhece. Então ele escreve daquele jeito, mas que na verdade, segundo o pastor Lamartine, ele viu helicópteros. E como João não sabia como descrever um helicóptero, ele escreveu como daquele jeito, cara de pessoa, com cauda de escorpião. Mas isso vai diferente daquilo que o livro diz. O livro diz assim, João, não inventa nada. O que você vê e ouvir, você escreve. Entende? Isso é muito importante. Tá? A única coisa que João tenta, de alguma forma, explicar é quando ele ouve. Ele ouve um som como de muitas águas, como um som de trombeta. Então é um barulho que ele tenta agora explicar como que é esse barulho. Mas aquilo que ele vê, ele escreve. Entende isso? Isso é muito importante. Tá? Muito bem. Tendo isso em mente, outra curiosidade do livro. O livro, gente, você pode ler de maneira linear. Só que a compreensão não tem como ser de maneira linear. Nós ocidentais, nós temos o costume, nós nascemos numa cultura onde a nossa literatura é assim, ó, tem o começo, a introdução, o desenvolvimento, o clímax e aí termina o livro, não é assim? A literatura apocalíptica não é assim, porque são blocos, né? A ideia, o escritor judeu, no caso aqui João, o pensamento judaico, inclusive nessa literatura, nesse estilo literário, são blocos que eles são paralelos. O começo com o fim, a segunda parte com a penúltima e assim por diante. São blocos que se emendam. Né? E o centro do livro é o mais importante. Para nós, ocidentais, o mais importante é o fechamento. Não é assim? Vai construindo a ideia e depois fecha o assunto. Mas na literatura judaica não é assim. O centro do livro é o mais importante. Tudo converge para o miolo do livro. E no centro do livro do Apocalipse está o finalzinho do capítulo 11, 12, 13 e alguns dizem até 14. E daí que nós tiramos o nosso conceito chamado o grande conflito, que nós vamos estudar amanhã cedo. Capítulo 12 e à tarde capítulo 13, sobre a marca da besta, aquela coisa toda. Então o miolo do livro, o centro do livro é o mais importante. Ok? Pois bem, tendo isso em mente, que o livro você pode ler de maneira linear, mas você não compreende, vou dar um exemplo. No próprio livro, você vai encontrar quatro vezes Jesus voltando. 4 vezes. Então, peraí, quem lê fala assim, peraí, mas Jesus já voltou no capítulo 6. Não, mas Jesus já voltou no capítulo 9. Não, mas Jesus já tem 4 voltas de Jesus. Por quê? Porque a ideia é assim, ó, a revelação. E aí João vai escrevendo do tempo ali de Jesus até o tempo do fim. Aí o segundo bloco retorna para o tempo de Jesus e avança para o tempo do fim. E ele fica assim, ó, num ciclo. É estranho para nós, a gente não está acostumado a isso. Mas o livro é assim, há uma revelação e um avanço até o final. Depois retrocede, avança. Retrocede, avança. Certo? E em muitos momentos você vai ter flashbacks, eu dou esse nome de flashbacks. Um exemplo muito claro é o capítulo 14,
que começa falando sobre os salvos lá na eternidade, de repente, no meio do capítulo, vai falar dos salvos aqui na terra enquanto estiveram. Então ele avança, retrocede. Ok? Então você pode ler o livro de maneira linear, tudo bem. Mas a compreensão é através dos blocos, do avanço e da recapitulação. Ok? Muito bem. E agora chegamos nas cartas, que para mim é o tema de hoje. E vocês vão entender algo interessante agora. As cartas do livro do Apocalipse, elas são literalmente ditados, tá? Nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos num tipo de inspiração, que é a inspiração ideológica, tá? Vocês viram, quem está acompanhando na internet, nós somos considerados agora recentemente pelos nossos irmãos presbiterianos, que nós somos uma seita, né? Deus abençoe eles, né? Ok, é a decisão deles, eles podem considerar o que quiser sobre nós, né? Só que a forma como eles estão julgando a nossa compreensão é equivocada. A gente não acredita da forma que eles falam. Existem diferenças entre a nossa compreensão de inspiração e a compreensão deles sobre inspiração. Então vou explicar rapidinho aqui. Nós entendemos que Deus revela para o profeta com a sua cultura, educação, tempo, lugar e estilo, ele escreve a mensagem. Deus não faz assim, ó. Ô João, pula uma linha, letra maiúscula, travessão, escreve. Esse aí é o ditado. Tem na Bíblia isso? Tem. Só que não é a maioria. Por exemplo, tem quando fala assim, a boca do Senhor o disse. Então, Deus falou aquilo, né? Assim diz o Senhor. Então é ditado. Então assim, 90% não é ditado, mas tem uma parte que é ditado. É verdade. Mas tem uma parte bem específica que não é inspiração ideológica de pensamento e não é ditado. Sabe qual que é? O único lugar que não foi o profeta que escreveu? Os 10 mandamentos. Que Deus falou assim, peraí, deixa que eu escrevo para não dar problema. Eu escrevo. Ele escreveu com o próprio dedo, né? Então assim, nós entendemos que a Bíblia ela foi escrita na sua maioria por inspiração ideológica. O profeta teve uma visão, ele acordou, foi lá, com o seu histórico educacional, ele escreve aquilo que ele entendeu. Entende? Já os nossos irmãos presbiterianos, assembleanos, uma boa parte, acredita que tudo foi ditado. Entende? Eu estou fazendo esse disclaimer, essa questão aqui, para vocês entenderem o seguinte, que dentro do livro do Apocalipse, as cartas, elas são ditados. Ok? Porque, olha só para vocês entenderem, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz, tá vendo? E aí tem todo o relato, é como se João estivesse olhando para Jesus, ouvindo, né, a revelação e escrevendo a carta. Tá? Estas cartas, nós temos a interpretação e a aplicação profética. Vamos lá. O que eu entendo pelo que tenho estudado sobre o livro, que as cartas, elas não foram escritas para mim e para você. Vou piorar. O Apocalipse não foi escrito para você e nem para mim. Vou piorar mais ainda. O Novo Testamento não foi escrito para você e não foi escrito para mim. Vou piorar ainda. Toda a Bíblia não foi escrita para mim e nem para vocês. É chocante, mas vocês vão entender. A Bíblia foi escrita para o seu primeiro leitor, mas através do Espírito Santo, pela graça de Deus, os princípios e a mensagem, elas se aplicam para nós. Olha como é claro. Capítulo 2, verso 1 diz assim, ao anjo da igreja, ou seja, anjo é o líder, o presbítero, né? O líder da igreja, ao anjo da igreja da Barra da Tijuca, está escrito isso aí? Está escrito o quê? Éfeso. Então a carta foi endereçada para quem? Para a igreja de Éfeso. Olha como fica muito mais claro. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você entendeu alguma coisa? Sabe por que você não entendeu? Porque não é para você. Mas é possível compreender? É possível. Vou explicar. Para um efésio que morava naquele período, ele entendeu, quando ele ouviu essa mensagem,
Porque a Bíblia não diz, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Porque naquele tempo havia uma cópia, então um lia e os outros ouviam. Ok? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Então, o presbítero, o líder da igreja de Éfeso, se reuniu lá com os irmãos, que não era uma igreja assim, era uma casa, quem sabe, um grupinho de pessoas, e ele falou, gente, tem uma carta que chegou para nós lá de Pátimos. Mas de Pátimos? João mandou a carta, mas João não estava morto? Porque o livro do Apocalipse, nós acreditamos que ele foi escrito por volta ali, arredondando no ano 96. 96. Pergunta para vocês, quando foi que Jesus foi arrebatado ao céu? Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Em que ano mais ou menos? Vamos arredondar. Que ano? Valendo o carro do pastor Diego. Ninguém quer o seu carro. Ninguém quer. Ano 31, vamos para o 31, ok? Do ano 31 a 96, quanto tempo de espaço ali? 65 anos. Perguntinha, tem alguém aqui que desde o seu batismo até hoje tem 65 anos esperando Jesus voltar? Eu já fui em várias igrejas. Eu lembro de poucas que alguém levantou a mão, pastor, eu tenho 60 e tantos anos de batismo. Então eu sei o que é esperar Jesus por 65 anos. Por que estou falando isso? Porque a igreja de Éfeso era conhecida como a igreja dos apóstolos, a igreja queridinha dos cristãos. Era uma igreja sempre viva, cheia de pessoas, só que com a perseguição, o que aconteceu? Todo mundo começou a morrer, a fugir. Então é uma igreja que se sentiu o quê? Abandonada. Agora imagine só, 65 anos depois do Cristo ter subido ao céu, chega uma carta. E chega de João, que está na ilha de Pátimos, que todo mundo pensou que estava o quê? Morto. Mas o império, para poder abafar ou calar João, não quis matá-lo. O que ele fez? Levou para Pátimos. Mas Deus, de uma forma milagrosa, trouxe a mensagem até eles. Então imagine só a igreja reunida, o presbítero pega a carta e fala assim, estas coisas diz aquele que tem, que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A igreja falou, amém, glória a Deus. E sabe por que eles reagiram assim? Porque eles entenderam, porque a carta era para eles. Então vamos lá. A mão direita, na Bíblia, mão direita significa força, poder, autoridade. O próprio livro, no verso 1, diz que estrela representa os líderes da igreja. Então Jesus está dizendo, eu sou aquele que seguro com a minha mão poderosa a liderança da igreja, Efésios. Isso não conforta a gente? Não estamos abandonados. Aí Jesus fala assim, e eu sou aquele que ando no meio dos candelabros de ouro. Esta também é uma imagem muito, muito nítida para eles. Porque no santuário haviam 2 lugares, o lugar santo e santíssimo, e no lugar santo havia o candelabro de ouro com 7 lâmpadas, certo? E naquele tempo não tinha bateria, não tinha energia, e para deixar acesa as lâmpadas, era usado o óleo, o azeite. E havia um turno de 24 sacerdotes, durante o dia, que eles entravam no lugar do santo e olhavam as lâmpadas, se tinha ou se estava acabando o azeite. Então, constantemente, eles tinham que colocar azeite para não deixar a lâmpada, a luz, apagar. Então, era um cuidado constante que os sacerdotes tinham com as lâmpadas. E as 7 lâmpadas, no Apocalipse, o próprio livro diz que representam as igrejas. Então, Jesus está falando assim, eu sou aquele que estou andando no meio de vocês, eu conservo a luz do Evangelho, eu não deixo apagar a esperança no teu coração, Efésios. Eu não abandonei vocês. Faz sentido ou não faz? Então, a minha ideia aqui é, as cartas primeiramente foram escritas para aquele tempo, mas, olha como tem verdades absolutas. Vocês creem que Jesus hoje segura, cuida dos líderes dessa igreja, sim ou não? Amém? Você acredita que Jesus ainda anda em nosso meio, através do Espírito Santo, mantendo a chama do Evangelho acesa no nosso coração? Amém. Então vocês entenderam agora o que é interpretação para Efésios e aplicação para nós. Muitas pessoas erram
por criar doutrinas ou coisas estranhas, porque não fazem uma pergunta simples. A pergunta deveria ser assim, ó: o que o texto disse para eles primeiro? E depois fala assim: e agora, o que o texto diz para mim hoje? As pessoas fazem ao contrário. O que o texto diz para mim, direto. Não é assim que funciona. Aí tem problema. Entende isso? Muito bem. Contextualizei. Agora o que temos que fazer? Ir para a carta de Laodiceia. E eu já vi que o tempo já está bem avançado. Está ajudando vocês a compreender? Está fácil? Olha como fica mais nítido, né? Isso, gente. Outro princípio aqui, que vai nos ajudar a entender lá. As cartas, toda a introdução das cartas é Jesus se auto-revelando para um problema e uma situação que a igreja está passando. Então, no caso de Éfeso, Jesus se apresenta assim, ó, que segura os líderes e andam, porque era uma igreja que estava se sentindo abandonada, carente. Agora, olha a carta de Esmirna, os primeiros versos, capítulo 2, verso 8, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Por que Jesus se revela desta maneira para Esmirna? Porque a igreja estava sendo perseguida e morta. Cristãos estavam morrendo em Esmirna. Por isso que ele diz assim: Esmirna, eu sou aquele. Ele fala assim: eu sou o primeiro e o último. Em outras palavras, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou eterno, a morte não me vence. Eu estive morto, mas tornei a viver. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que ele termina a carta fazendo uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se é uma igreja que está sendo perseguida e pessoas estão morrendo, essa esperança encaixou com uma luva. Peraí, mesmo que eu morra, o meu Cristo morreu e ressuscitou, e pela ressurreição dele é garantida a minha vitória. Entende? Então, no Apocalipse, você tem, nas cartas do Apocalipse, a autorrevelação de Jesus é a solução do problema da igreja. Ok? Está claro isso? Só que nós chegamos em Laodiceia e nós temos um problema. Porque agora essa autorrevelação que aparece nos primeiros versos, até o momento não apareceu. No capítulo 1, quando João vê o Cristo que se revela para ele, aquela revelação que João tem no capítulo 1, ele escreve ali, e Jesus é como se nas 6 primeiras cartas, ele pegasse toda aquela revelação que ele revelou para João e dividisse partes para cada 6 igrejas. Na 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, até o momento não tem essa autorrevelação, é algo diferente, é uma nova revelação de quem é Cristo. E por quê? Porque Laodiceia é uma igreja singular. Ela é diferente de todas. Eu costumo dizer que Laodiceia é uma anomalia dentro das cartas. E nós acreditamos que as aplicações proféticas da igreja são características da igreja cristã ao longo do tempo. Então, Éfeso representa o início da pregação do evangelho. Esmirna, o período em que a igreja começa a ser perseguida na história. Depois você tem Pérgamo, que a igreja começa a flertar com o império. Depois você tem Tiatira, que a igreja já começa a praticar o paganismo. Aí você tem Sardes, que a igreja agora já está ladeira abaixo. Aí depois você tem Filadélfia, que é um ressurgimento do protestantismo, a reforma protestante, a pregação do evangelho através das sociedades bíblicas. E aquele momento do auge do protestantismo, da reforma, e de repente agora chega em Laodiceia, que é a última igreja, a igreja do tempo fim, a igreja diferente. Vamos lá agora? Verso 14 de Apocalipse 13. Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos lá. O livro do Apocalipse foi escrito em grego. E pela escrita do livro, há indícios que João escreveu com muita dificuldade na ilha. Tá? Porque quando você pega o Evangelho de João, é uma escrita muito mais trabalhada, sem erros, sem dificuldades. Parece que o escritor no livro do Apocalipse teve muita dificuldade para escrever. E nós temos erros gramaticais.
tá? Por incrível que pareça. Mas os erros gramaticais não afetam a mensagem. Por isso que nós não cremos, nós adventistas, não cremos na inerrância da Bíblia. Nós acreditamos na infalibilidade da mensagem. A Bíblia é infalível na sua mensagem. Porém, os escritores que são humanos, pela sua humanidade, porque a Bíblia não veio do céu assim, desceu assim, ó, perfeita. Deus falou através de homens santos. Então, o fato do homem estar escrevendo, algum tipo de erro tem que ter. E você vai encontrar erros gramaticais, lapso de memória do profeta, que o profeta fala assim, profeta X falou, mas depois você vai ver, não é profeta X, é o Y que falou. Então são erros pequenos, humanos, que não afetam a mensagem. A mensagem é fiel e verdadeira e infalível. Mas existem erros de geografia, erros de gramaticais, mas que não ferem a mensagem. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque o livro foi escrito em grego, só que a palavra que apareceu aqui, amém, é uma palavra hebraica. E o que significa amém? Eu também pensava que era isso. A gente usa que assim seja. Ok, é um uso, né? Mas lá em Isaías, se você for em Isaías, eu não vou, por causa do tempo, eu não vou conseguir ler todos os versos, mas Isaías, a palavra amém aparece ali. E a palavra amém aparece dizendo assim, o Deus da verdade. Verdade em hebraico é amém. Então quando Jesus se revela para Laodiceia, ele fala assim, eu sou o amém. E João escreveu em hebraico. Por quê? Se ele escrevesse em grego, não seria amém, seria aletheia. Só que aí perde o sentido. Não existem palavras que a gente não consegue traduzir? Por exemplo, a gente pega palavras do inglês, traz para cá. A gente não traduz, tem coisa que a gente usa, porque perde o sentido, né? Perde até a graça. Né? Por exemplo, eu vou terminar o sermão aqui, eu vou chegar para o pastor Diego e falar assim, pastorzão, me dê aí um feedback do meu sermão. Aí ele vai falar, feedback? O que é isso, feedback? Não, me dê um retorno crítico, analítico do que... Eu não vou falar isso. Né? Eu só falo, me dá um feedback. Wi-Fi. Ele não traduz isso. A gente pega palavras de fora e traz com todo o seu conceito. Então João preservou. Ele escreveu em amém. Por quê? Porque quando Laodiceia escutou estas coisas, diz o amém, isso foi poderoso. Sabe por quê? Porque Laodiceia não tem mais verdade absoluta. Laodiceia está num período, num momento em que é plural. Não, pastor, você tem a tua ideia, não, a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Não, olha só, a verdade dele, a verdade é minha. A gente tem muitas ideias aqui, a gente pode conviver com várias ideias aqui, né? Você tem o seu pensamento, eu tenho o meu pensamento, eu entendo assim a Bíblia, você entende a Bíblia assim, e a gente toca a vida. Só que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O cristianismo é exclusivista, não tem jeito. Não existe vários caminhos levam ao Senhor, não. É o único caminho, a verdade. A verdade é absoluta na Bíblia. Entende isso? Laodiceia está flertando com várias verdades. Por isso que Jesus fala, Laodiceia, quem fala aqui é o amém. Aí ele fala assim, a testemunha fiel e verdadeira. A palavra testemunha é mártir. Mártir, esse nome, testemunha, foi usado para aquelas pessoas que morriam por uma verdade. Pessoas que morriam por uma causa. E os discípulos morreram por uma causa e foram chamados de mártires, a testemunhas. E interessante que Jesus, ele é testemunha fiel e verdadeira ele é um mártir por primazia. Porque Jesus morreu por uma verdade. Sabe qual verdade Jesus morreu? Que ele foi fiel até o fim. Ele deu a sua palavra, teve compromisso. Nós vamos criar os seres humanos, a obra-prima da criação, a nossa imagem e semelhança. Se eles pecarem, eu morro por eles. Jesus cumpriu a palavra ou não? Então Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele tem compromisso com a verdade. Laodiceia não tem compromisso com a verdade. Laodiceia está mais querendo ter compromisso com o teu conforto, com os prazeres, com a vida tranquila. Não quer compromisso com a obra, não quer compromisso com o evangelho, não quer compromisso com as outras pessoas, não quer ajudar as outras pessoas. É sempre o meu trabalho, a minha vida, as minhas coisas, o meu melhor. Percebe? Entendemos que Laodiceia representa um período, o último período da igreja, né?
E não sei vocês, mas vivemos em tempos relativistas, tempos em que as pessoas não têm mais compromisso com Deus. E agora, olha que interessante, ele fala assim, ó, testemunha verdadeira e fiel, o princípio da criação de Deus. E isso aqui é chocante, sabe por quê? O princípio da criação de Deus não quer dizer que Jesus é o primeiro que foi criado. A ideia é, ele é o start, ele que dá o centelha da vida, é ele que impulsionou o motor, entende? Ele é o Criador, porque Laodiceia não adora mais o Criador, mas criaturas. Laodiceia tirou Deus do trono e colocou a ideologia, o racionalismo, o materialismo, o consumismo, tirou Deus do controle. O laodiceiano agora adora as coisas, o dinheiro, mas não o Deus Criador. E olha que interessante, Laodiceia representa a igreja do tempo do fim. A própria palavra Laodiceia, o nome, significa povo do juiz, povo julgado. E não é coincidência, porque nós que vivemos no período de Laodiceia, estamos vivendo no período do quê? Do juiz, do julgamento. E qual é a primeira mensagem angélica que o povo do juiz, os laodiceianos dos últimos dias, pregam? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o Criador. Olha que interessante. A primeira mensagem angélica é um chamado para as pessoas adorarem o Criador do céu, da terra e do mar, não a criatura. Laodiceia não adora mais o Criador. Estão vendo como é profundo? Não é coincidência, é jesucidência isso. Ok, agora nós vamos deslanchar. Então vou ligar a velocidade 2 para a gente terminar. Vou tentar. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu já interpretei muitas vezes esse texto usando a aplicação, né? Lembra que eu falei que é um perigo a gente aplicar antes de interpretar? A interpretação aqui não é sobre níveis espirituais ou sobre níveis de espiritualidade, né? Ou temperatura espiritual. Porque a gente pensa assim, a gente lê isso aqui e fala assim, olha, Deus quer que nós sejamos quente, né? Deus não quer que a gente seja morno, crente meia boca, né? Ok. Só que tem um problema, porque Deus fala assim, ó, quem dera se você fosse quente, ou frio, mas você é morno. Peraí, Deus quer que eu seja quente ou frio? Morno eu até entendo, morno, mas como assim frio? Porque a gente pensa que quente é bom, morno é ruim, e frio é pior ainda. Porque a gente está interpretando como se fosse temperatura espiritual, mas não é isso que está dizendo o texto. Laodiceia ficava numa região rochosa, né? E tinha um problema sério com Laodiceia. Laodiceia tinha algumas vantagens. Ele era uma capital nacional dali da lã negra. Eles pegavam a lã negra e faziam roupas, vestidos lindos, tecidos lindos, né? Enquanto as outras cidades usavam mais a lã branca, dava valor à lã branca porque poderiam ser tingidas e tal, né? Laodiceia falou assim, não, a gente quer trabalhar com a lã negra, porque há um brilho especial na lã negra. E eles faziam várias roupas com a lã negra, e vendiam, tinham muito dinheiro. Eles extraíram um pozinho das rochas da cidade, e inventaram uma pomada cicatrizante. Então imagine só, naquele período que a medicina não era tão avançada, você tem uma pomada minâncora, né? Porque a pomada minâncora, né, cura tudo, né? Então eles vendiam essas pomadas e realmente ajudavam na cicatrização. Imagina os soldados que eram feridos, passavam essa pomada e cicatrizavam. Só que também tinha uma revolução lá, que era o tal do colírio, que ajudava no tratamento de catarata, que ajudava. Então assim, eles vendiam, eles tinham um recurso eles eram muito abastardos, né? Pessoas vinham de todo lugar para comprar roupas, colírio, pomada, né? Só que o problema de Laodiceia é que a água deles, por ser uma região rochosa, a água era pouca e insalubre e não tinha nem como usar a água. Mas interessante que haviam duas cidades próximos a Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Colossos tinha água gelada,
Falar nisso, eu estou com uma sede, já deu uma sede, falei demais, já secou a boca. Mas imagine você com sede e você tomar uma água geladinha. Ó, a irmã, ó, o coração da irmã foi tocado, olha que benção. O Diego, pode ser o Diego, né? Aí, ó. Obrigado, irmã. Então, as pessoas ao redor iam até Colosso porque as águas geladas saciavam o povo. A gente foi dar um tibum ali na praia. Aqui a água é gelada demais, gente. Como vocês nadam esse negócio aqui? Não tem como não, gente. Não. Aí eu falando, não estou falando mal, pelo amor de Deus, já não estou falando mal, porque é diferente, né? É geladinha, a água de vocês já acostumaram. Eu pus a pé lá e falei, não dá, meu espírito vai sair na hora que eu entrar e mergulhar aí, né? Mas enfim, gelado. Em Heriápolis, gente, é água quente, termais. Alguém já... eu morei do lado de Olímpia. Olímpia tem as águas termais ali em São Paulo. Gente, é gostoso demais. E as famílias lotam a cidade porque as águas são quentes. Eu fui pastor ali, né? É incrível. Quando a gente batizava lá, a gente não precisava nem de aquecedor, gente. Só ligar a torneira, saía morna. Parecia uma sauna, muito interessante. Então, Colosso saciava a sede da população. Heriápolis trazia alegria com as águas termais. E Laodiceia não tinha água para ninguém. Ou seja, quando Jesus fala assim, que você não é quente nem frio, você é morno, porque Laodiceia teve uma ideia, a gente não tem água, então vamos fazer o seguinte, vamos transportar a água de Colosso, que é geladinha, e vem. Só que quando chegava em Laodiceia, a água chegava como? Morna. Ou seja, a ideia aqui é sobre relevância. Laodiceia é irrelevante, é morno, dá vontade de vomitar. Enquanto o Colosso era relevante para a sociedade, saciava a sede, Heriápolis trazia alegria, Laodiceia não tinha nada para contribuir. Percebe? Essa é a ideia. Obrigado, meu irmão. Meu irmão. Obrigado, viu? Opa, pode deixar. Isso. Pode deixar aqui. Aí, perfeito. Muito bem. Então, a igreja de Laodiceia era irrelevante. E é algo que nós temos que pensar. Se a igreja da Barra um dia fechar as portas, nós seremos lembrados pela sociedade? Nós estamos sendo relevantes? Entende? É a mesma ideia quando Jesus fala assim, que o sal sem sabor não serve para mais nada, a não ser jogado e pisado. Essa é a ideia. Então, Jesus já começa a falar assim, então eu estou a ponto de vomitar de vocês, da boca, né? Porque vocês são da náusea, porque vocês são irrelevantes. Só que aqui já começa algo bonito na carta, porque Jesus não vomitou, Laodiceia está dentro. Há detalhes nessa carta, há muita repreensão, mas também ela é encharcada de graça e amor, porque Jesus está falando que ele está a ponto de vomitar, mas não vomitou. Entende isso? Aí ele continua, vamos lá, vamos tentar descer a ladeira aqui. Aí ele fala assim, verso 16. Assim porque você é morno, 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você sabe que é o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e o quê? Nu. A cidade era rica, abastarda, não precisa de nada. E nós vivemos em tempos assim. Quando você chega para alguém, e aí amigo, tudo bem? Não está nada bem. Mas a pessoa fala o quê? Tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Porque há em nós uma sensação de não se expor, de não querer demonstrar que precisamos de algo. Porque a gente entende que nós resolvemos. Nós somos autossuficientes. Incrível isso. Isso é uma mentalidade laodiceana. Eu não preciso do meu irmão. Só que nós precisamos uns dos outros. E ainda provoca, fala que você é miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir. Olha a ironia de Jesus. Fala que a igreja é pobre, na verdade ela é pobre, não é rica, que rica, ao sentido aqui, o fogo refinado é as provações da vida, porque o conforto de Laodiceia transformou ela em pobre. Porque nós cristãos, você sabe o que eu vou falar, quando nós vivemos uma vidinha medíocre, tranquila no cristianismo, vou explicar melhor.
Quando nós temos, até a meditação hoje do pôr do sol falava sobre isso, né? Quando nós temos os nossos recursos, contas pagas, dinheiro em caixa, todo mundo tranquilo com saúde, não tem aquela necessidade do quê? Do Senhor. Agora, lembra quando o filho pródigo estava lá com fome, longe de casa, ele sentiu necessidade de quem? Do pai. Isso é riqueza na Bíblia. Quando o filho lembra do pai, isso é riqueza. Continuando aqui, ele diz assim, vestiduras brancas, porque Laodiceia tinha vestiduras negras. Ele falou, não, isso não serve para nada, eu tenho as minhas. E vestiduras brancas no Apocalipse significa justiça de Cristo, não são suas obras, vocês precisam das minhas. Vou acelerar aqui, continuando. Colírio para ungir os olhos, a fim de que veja, porque o colírio que eles tinham não funcionava, o verdadeiro colírio era o de Jesus. E o colírio representa o Espírito Santo, porque só Ele para mostrar as nossas fraquezas, é só Ele para mostrar os nossos pecados. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. E aqui, para mim, é uma declaração de amor. Sabe por quê? Em nenhuma carta, Jesus diz que ama os filhos. Não disse que ama Efésios, pelo contrário, fala que Éfeso perdeu o amor. Não fala, mesmo que Esmirna está morrendo, sendo morto, não fala que ama. Não fala para os Pérgamo, o pessoal de Pérgamo que ama eles. Não fala para Tiatira, não fala para Filadélfia, não fala para Sardes. Mas a igreja que tem mais repreensão é a igreja que Jesus fala, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. E aqui você tem que entender que repreensão e disciplina não é o que você pensa ou o que eu penso sobre disciplina e repreensão. Quando eu penso em repreensão e disciplina, eu penso em castigo, eu penso em punição com meu pai, eu penso tanta coisa que se eu falar para vocês, vocês escandalizam, né? Uma coisa que me ajudou muito na minha vida espiritual, o meu Deus não tem nada a ver com o meu pai da terra. O nosso Deus não é igual à sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os tios, os avós que cuidaram, que são figuras paterna e materna. Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus é infinitamente amor. Eu, quando me aproximei do cristianismo, foi difícil compreender que Deus me amava, porque quando eu pensava num pai, eu pensava no meu pai, que cuidou de mim. Quando eu entendi que meu Pai do céu, Ele é muito maior em amor, aí eu entendi as coisas, como Deus me ama. Meu pai teve suas dificuldades para nos dar educação. Ele não tinha muito o que dar para nós, porque também não recebeu do meu avô, entende? Então, não posso cobrar daquilo que ele não teve. Mas eu quero que você entenda isso. A disciplina que Deus fala aqui, vem da palavra discípulo, é caminhar com a pessoa. A disciplina é caminhar com alguém. Quando alguém erra, não é falar assim, você errou, tal, tá de castigo. Não, não. Você errou, eu vou andar com você agora. Vou estar mais próximo de você. E verso 20, que para mim é o auge de tudo e o fechamento aqui. Diz assim, presta atenção no detalhe. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o barulho da porta, é assim que está escrito aí? É assim que está escrito? Se alguém ouvir o quê? A voz. A voz. Não o barulho da porta. E se vocês sabem, não sei vocês, mas eu tenho barulhofobia, acho que é assim o nome. Porque quando alguém toca a campainha de casa, ou fica batendo na porta, não sei vocês, mas se eu estou lá no fundo do quintal, se eu estou em qualquer lugar, eu faço de tudo para sair correndo, para a pessoa parar de bater na porta, porque me irrita. Não sei vocês. Se alguém está batendo palma, eu tenho que atender logo, senão o pessoal vai bater palma de novo, ou vai bater... E é interessante isso. Quem causa o barulho na porta? Quem causa? Quem faz? Quem faz? Jesus. Jesus fala, eu estou à porta e bato. Se você ouvir o barulho, não, se você ouvir o quê? A voz. Entenda isso, faz toda a diferença. O pastorzão aqui, o Rafa, veio de Maranhão, né? Maranhão, eu fiquei chocado no Maranhão quando eu fui para Carolina, porque é uma cidade totalmente diferente daquilo que eu fui criado. Olha que interessante. Carolina é diferente.
Eu, por exemplo, interior de São Paulo. Interior, eu nasci e fui criado boa parte do meu tempo no interior de São Paulo. É assim, interior. Você está andando na rua, aí você atravessa a rua, atravessou a rua, aí você chega na calçada, assim. Aí você anda 1,5 m ou 2, terminou a calçada, você tem o quê? O portão, a grade, não sei. Aí você abre o portão, passa pelo muro ali o portão, aí você chega aonde? No quintal. Aí você anda mais um pouquinho, geralmente anda mais um pouquinho, aí você tem o que agora? A casa. E geralmente ainda tem uma pequena área, né, em algumas casas, né? Só que aí tem a porta da sala, aí você entra na casa. Olha quanta coisa você passou para chegar na casa, né? Estou em Carolina, no Maranhão, eu e minha esposa fazendo caminhada lá, tá, beleza, cidade gostosa. A minha filha também estava lá, Manu, né? E eu estou andando na rua e vi que é diferente, porque Carolina é diferente. Carolina é diferente. Carolina, você está andando na rua, aí você atravessa a rua, aí você chega na calçada. Só que aí você anda 50 centímetros, no máximo, você já está na parede, no muro ali, tal. Só que ali não é a parede, o muro, a grade da casa, é o quê? A porta da casa, gente, é a casa. Então, na hora que você abre, já está dentro da sala da pessoa. Ou seja, se a pessoa larga a porta aberta, como largam lá, você está andando na rua, você olha o tio sentado no sofá, assistindo o Faustão, sei lá, o que ele está fazendo lá. Ou você olha a tia fazendo comida lá na cozinha. Eu me sinto invadindo a casa dos outros. É diferente. Então, assim, quando eu leio o Apocalipse com a minha cabeça do interior de São Paulo, com as casas, eu não compreendo esse texto. Agora, quando eu vou lá para Laodiceia, que é parecido com Carolina, tudo faz sentido. Por quê? Laodiceia ficava numa rota comerciária. E muitos vendedores ambulantes passavam ali para vender as coisas. Por isso que Jesus aparece como aquele... Vocês estão vendendo coisas aí? Eu também tenho algo para vender. Só que eu vendo de graça. A Bíblia fala que aquele que quiser pode vir comprar de mim de graça. Então Jesus é como se fosse um viajante que está passando em Laodiceia para vender o colírio, as vestes brancas. E aí ele passa na porta e faz o quê? Bate. Aí, não sei se você faz isso. Em casa a gente não faz isso, né? Bateu na porta. Ai, deve ser um cobrador. Nossa, não. Ou aquele vizinho chato. Filha, fica quietinha. Ele vai passar. Vai passar. Aí aquele silêncio. Aí ele foi embora. De repente, ai, meu Deus do céu. Ai. Eu tenho um amigo meu que tem um filho chamado Arthur. Aí, bateram lá no portão. Ele olhou assim e falou, rapaz, aquele cara lá, nossa, o que eu vou fazer? Filho, vai lá. Fala que o pai não está. Tá bom, pai. Aí ele chegou lá, teu pai está aí. Então, ele falou para falar que ele não está. É criança, né? Criança. Então, está batendo lá. Só que você está lá dentro. Fala, não vou atender. Mais um viajante. Nossa, toda hora passa viajante aqui. Eu não aguento mais falar que eu não quero produto, né? Aí bate. Aí escuta assim, Dona Maria, sou eu. Filha, eu conheço essa voz. É o vendedor X, tem produtos bons, é confiável, íntegro. Eu vou abrir a porta porque eu sei quem é, porque eu conheço a voz. Jesus está à porta e bate. Não é para você ficar prestando atenção no quê? E a batida são provações que ele provoca. E o mundo está aí para barulhento, que acontece, coisa da nossa vida, por permissão divina. Mas o que Jesus quer que a gente aprenda é ouvir o quê? Eu sou um bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha que coisa bonita. Se você ouvir a voz dele e abrir o coração, né, a porta, ele vai entrar e então ele não vai vender nada. Ele vai comer com você, ele vai trazer um banquete para você. E a promessa final, o último verso, concluímos. Ao vencedor darei o direito de sentar-se no trono comigo, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a maior promessa. Laodiceia é a igreja mais complicada. Laodiceia é a igreja que tem mais repreensões. Laodiceia é a igreja que tem mais pecados, é a indiferença. E outra coisa, em Laodiceia existe ateísmo. É uma única igreja na história
que não acredita em Deus, porque quando Jesus se apresenta como o princípio da criação, né, o Criador, é porque em Laodiceia tem um conceito de ateísmo, e o ateísmo é algo moderno, que surgiu ali, o que nós conhecemos como ateísmo, né, o iluminismo, o renascentismo, enfim, a Revolução Francesa, que começa o homem a pensar, não, Deus, tira Deus não existe, isso é um mito, né? Então, em Laodiceia nós temos ateísmo, nós temos ideologias, pluralismo, não tem verdade absoluta, não tem compromisso, é uma frieza, uma irrelevância, é um materialismo. Olha só quanta coisa que tem em Laodiceia. Só que em Laodiceia tem: eu amo vocês, por isso que eu repreendo vocês. Eu estou a ponto de vomitar, mas não vomitei, estou com vocês. Eu estou à porta e quero entrar e comer com vocês. Não existe promessa de Jesus comer com as pessoas nas outras igrejas. E a maior promessa: eu vou deixar você sentar no meu trono. Gente, a maior conquista que o universo já presenciou foi quando Jesus morre na cruz, ressuscita e sobe ao céu, e Deus aceita o sacrifício e dá toda a autoridade no céu e na terra para Jesus, e Jesus senta no trono para reinar. A maior glória Ele está oferecendo para a pior igreja, e essa pior igreja somos nós. Quando eu olho para a Laodiceia, eu tenho que ver os meus pecados, porque quando eu olho para a Laodiceia e vejo o pecado dos irmãos, eu sou pobre, cego e nu. Percebe isso? Só que tem uma coisa que Laodiceia não é. Ela é cega, pobre, nu, miserável. Laodiceia não é surda, por isso que ele bate, por isso que você ouve a voz, e por isso que o Espírito fala à igreja. Nós não somos surdos porque o Espírito ainda está falando. Não sejamos surdos da voz do Espírito. Hoje foi uma pequena introdução. Resumi, passei do tempo, perdão aos irmãos, mas eu precisava concluir dessa maneira. Quantos entenderam que Laodiceia parece uma igreja que não tem esperança, está perdida, mas vocês entenderam que Deus é a solução? Porque se nós olharmos para nós, para o laodiceano, não tem salvação. É um texto que Ellen White diz, né, que a igreja parece que vai cair, mas ela será triunfante em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Podemos ficar em pé, fazer uma oração? Quero orar com vocês, agradecer. Amanhã nós vamos falar verso por verso de Apocalipse 12. Não percam. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvamos o Senhor pela Tua Palavra. Tanta coisa preciosa aprendemos, ouvimos, recapitulamos, mas Senhor, que não seja apenas troca de informação, mas que gere em nós constrangimento, e que em nós possa, a cada vez mais, ouvindo a Tua Palavra, sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Queremos ver, dar-nos o colírio, e nos ajude a ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajude a atender, obedecer, ouvir, aceitar os Teus conselhos. Abençoe a cada um individualmente aqui, com suas lutas, problemas, ansiedades. Os nossos irmãos que estão nos assistindo, que a Tua paz também esteja sobre eles. E eu lhe peço, mais uma vez, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.